Olá, poderosa! Hoje recebemos Carla Cruz, uma mulher incrível, mãe, empresária e uma verdadeira inspiração. Natural de Pedreiras, no Maranhão, e criada em José de Freitas, no Piauí, Carla tem uma trajetória admirável. Após 15 anos atuando como contadora, ela encontrou a sua paixão no direito, onde atua como advogada, com foco em direito previdenciário e empresarial. Carla desenvolve um trabalho humanizado, acreditando que o contato direto transforma vidas. Ela também é cofundadora do projeto Por Todas Nós, que promove a valorização e o respeito às mulheres. Prepare-se para uma conversa cheia de motivação e aprendizado e vamos juntas. Aproveita e já vai aí compartilhando esse episódio com o máximo de mulheres possível para que elas também venham se inspirar na história da Carla. Seja muito bem-vinda, Carla. É com muito prazer que a gente lhe recebe aqui no nosso Elas Têm Poder podcast, um podcast que nasceu para dar voz e visibilidade a tantas mulheres incríveis que tem no nosso Piauí e no Brasil. Então, fique muito à vontade. Vamos hoje aqui conversar, né, sobre a importância do direito empresarial, que é algo tão, assim, sabe, essencial e que, às vezes, os empresários ainda não entendem muito bem, né? Por que eu devo contratar, né, uma advogada para me assessorar, me orientar com relação ao direito empresarial, ao que eu posso e o que eu não posso fazer dentro da minha empresa. Então, hoje a gente vai aqui aprender muito com você. Fique à vontade e a casa é sua. Muito obrigada, França. É um prazer estar aqui. Quando recebi esse convite, fiquei muito feliz em estar participando do Elas Têm Poder com você, que também é uma mulher inspiradora. É uma mulher que, com certeza, inspira muitas outras mulheres por onde passa. Obrigada. Já lhe acompanho há algum tempo e conheço muitas mulheres que também lhe acompanham e têm esse carinho e essa atenção com o trabalho que você tem voltado para as mulheres. Porque quando a gente começa a observar e ver que um trabalho para a mulher é um trabalho que muitas vezes não é valorizado. E quando ele vem de uma mulher, aí é que a gente se sente importante e especial. Que bom, fico super lisonjeada e realmente eu fico muito feliz porque esse projeto aqui do podcast realmente é algo muito significativo para mim, né, e para todas as mulheres que já passaram por aqui, porque eu digo que é uma plataforma de lançamento de mulher para o mundo. Então, assim, hoje, aqui nesse episódio, a sua história vai ficar eternizada. Então, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, enfim, qualquer pessoa que vier daqui para frente, que quiser conhecer, né, um pouco quem é você, do seu trabalho, vai poder acessar lá o nosso episódio no YouTube e lhe conhecer. Então, para mim, isso é muito legal. Hoje mesmo, pela manhã, a gente estava conversando com uma das mulheres que participou já, e ela relembrando do quanto fez diferença na vida dela participar do Elas Têm Poder. Internamente, ela dizendo, Francisca, até uma questão de merecimento. Sim, com certeza. Virou uma chave na minha cabeça no dia que eu estava me organizando e no dia que eu fui lá para, né, fazer a entrevista. Então, é muito legal. Então, fique muito à vontade aqui e vamos hoje contar a sua história. Na verdade, esse momento de estar aqui, a partir quando o dia se inicia, né? Vamos começar falando do dia, a gente já fica nessa expectativa do que vai ser, de como vai ser esse momento, porque a gente sabe que o podcast é um bate-papo descontraído, onde nós vamos falar exatamente do que está acontecendo, que seja no âmbito do trabalho, que seja no âmbito social, e contar um pouco das nossas histórias de mulheres que são mulheres fortes, mulheres que enfrentam o dia a dia, independente de raça, independente de cor, independente de... Enfim, nós precisamos social, de classe qualquer social, coisa, né? Exatamente. Nós precisamos, sim, de momentos como esse, que faz uma diferença para a nossa vida. Então, como você bem colocou, eu sou natural do Maranhão, de Pedreiras, Maranhão. Vim embora para cá, para José de Freitas, numa cidade vizinha, que é a nossa capital, ainda pequena, com 6 anos de idade, que o meu pai foi transferido para cá para trabalhar pela Universidade Federal do Piauí. E com isso a família veio, né?
E as histórias que sempre me foi contada é que eu sempre fui uma criança com uma desenvoltura muito grande para tudo que eu queria fazer. Uhum. E me chama sempre muita atenção as conversas que eu tenho com os meus pais, com minha madrinha, com as pessoas que me conheceram criança e sempre falam que eu sempre falei muito, eu sempre gesticulei muito, eu sempre busquei muito aquilo que eu queria. Então, eu cresci em José de Freitas. Em José de Freitas, formei família, passei toda a parte de adolescência, é claro. Depois casei, tive meus filhos e passei por várias profissões. Aqui nós falamos, você falou de 2, mas eu tive outras profissões que eu também passei. Só para você ver como é a trajetória de uma mulher que muitas vezes a gente não sabe da história dela. E eu entrei na universidade, fiz um curso de contabilidade em um momento, inclusive, muito difícil na minha vida, que eu tinha, junto com o meu ex-marido, uma loja de móveis. Nós éramos empresários. Eu acho que por isso a paixão pelo direito empresarial começou daí. Nós tínhamos uma loja e, infelizmente, essa loja fechou. Sim. Faliu. E, nessa época, eu já tinha meus filhos e foi muito difícil. Então, nessa época, foi quando eu entrei para fazer um curso de ciências contábeis, um curso que eu gostava, tinha interesse de fazer, mas que fique claro que a paixão pelo direito é uma paixão que vem de muito tempo. Foi realmente os percalços da vida, né? Os percalços da vida, aí. A jornada que fez com que eu não cursasse direito primeiro. Nessa época, minha mãe pagou minha faculdade, né? E eu passei por muita dificuldade, principalmente dificuldade financeira. Foi um momento muito difícil da minha vida. E um momento que me fez crescer. Porque, assim, Franci, a gente, como pessoa, a gente sabe que os momentos felizes, os momentos bons, eles são importantes. Mas os momentos que nos ajudam a crescer, inclusive a nos transformar como pessoas, são os momentos de dor. A gente tem muito aquele ditado, ou você aprende pela dor ou pelo amor. Mas, assim, eu entendo que muitas vezes a dor, ela te traz realmente um aprendizado muito grande. Sim. Que foi o que aconteceu comigo nessa época. Minha mãe pagava cursos, o meu curso, às vezes eu não tinha dinheiro para Xerox, as amigas pagavam Xerox para mim. Nessa época, eu estudava na BR e vinha todos os dias. Fiquei várias vezes em parada até 11 horas da noite sozinha, com chuva. Então, foram situações que me fizeram crescer. Para que hoje você estivesse aqui, né? Com certeza. Contando essa história. Contando a história. E aí, comecei a trabalhar na área contábil, comecei a atuar. Depois de um certo tempo, depois de 6 anos, já estava descansada psicologicamente, porque alguns colegas conseguiram ingressar saíram do curso de contabilidade e entraram direto no curso de direito. Eu não consegui, porque eu estava literalmente cansada, física e psicologicamente, com filhos pequenos. Então, eu tinha que dar uma parada. E tinha que me estabelecer financeiramente para conseguir ir para a minha próxima jornada, que foi o meu curso de direito. Depois de 6 anos, iniciei o curso tão sonhado curso de direito. Também não foi fácil. No entanto, em relação à primeira graduação, foi bem mais tranquilo, porque eu já tinha um trabalho, eu já conseguia sair do meu trabalho, eu já vinha todos os dias no meu carro. Então, já foi Era uma outra diferente, realidade, né? Uma outra realidade. E isso também me ensinou muito. Na jornada do curso de Direito, passaram muitas pessoas pela minha vida, professores maravilhosos, inclusive que muitos diziam: Carla, eu sou, assim, uma pessoa que te admira pela tua força, pela tua coragem, por vir de outra cidade, por já ter um trabalho, mas buscar algo que vá te fazer feliz. E que vá te feliz profissionalmente. Sim, realizada, né? Realizada, que era o que eu estava buscando. E aí entrei na trajetória do curso de Direito. Depois disso veio a OAB, fiz a OAB, um pouco difícil, mas estou aqui. E aí atuo na área previdenciária, que é minha paixão. Digo minha paixão porque eu trabalho muito com pessoas da zona rural. E, para mim, trabalhar com pessoas bem simples é engraçado, né, Franci? Eu vou fazer um corte aqui nisso. É engraçado, porque as 2 áreas que eu atuo são totalmente são diversas. Extremos, né?
Né? Totalmente são extremos, exatamente. Por quê? Porque o trabalhador rural, aquela pessoa lá da roça que planta, né? E muitos, hoje eu até contei uma história que eles dizem assim para mim: doutora, você é muito inteligente. E eu não tenho estudo, eu não sei falar, eu não sei. Você é muito letrada, né? É até um termo que eles usam muito. E certa vez, eu disse para um cliente, eu disse, você também é inteligente. Aí ele disse, não, doutora, não sou. Aí eu disse, vamos conversar para ver se você é inteligente ou não? Aí eu disse, olha, eu estou aqui como advogada, sou sua advogada hoje, fazendo o seu trabalho. Não é isso? Ele disse, sim. Aí eu disse, me dê a sua enxada, me dê a sua roça e me dê os seus grãos para plantar. O senhor acha que eu vou saber plantar como o senhor? Aí ele parou e disse, doutora, você tem razão. Cada um com o seu saber, né? Cada um com o seu saber. É isso que eu tento mostrar para os meus clientes. E esse pessoal que é lá da roça, que é lá da zona rural, são pessoas assim que me fortalecem o dia a dia pelo trabalho. Aí a gente vem para o âmbito empresarial, que também é uma área que eu sou apaixonada. Fui empresária. Né? Além do empresariado, que eu já falei em relação à empresa que eu tive, eu também já tinha trabalhado outras vezes com outras vendas. Então, por quê? Porque eu fui criada dentro do comércio. Minha mãe é uma comerciante, é uma empresária pequena da nossa cidade, mas uma pessoa de força, de garra e que nos ensinou a trajetória do trabalho. Meu pai trabalhava na Universidade Federal e eu acho que também me ensinou, me ensinou esse outro lado. Inspirou, né? Que foi esse outro lado, talvez, do empresariado. Então, assim, o lado empresarial é uma paixão por isso. Veio essa parte inicial como empresária, me veio a parte do outro lado como contadora, que fui cuidar das empresas. Que já ajuda já também, fui né? ajudar, exatamente. E agora como advogada. Tá. E tudo isso é uma junção que faz com que eu veja a importância do advogado, tanto na seara previdenciária como todas as demais, né? E também nessa empresarial, que, para mim, hoje é uma área que eu tento mostrar, Franci, para o empresário, o quão ela é importante, o quanto o empresário necessita de um advogado dentro da sua empresa. Porque no Brasil, enfim, a cultura nossa é muito assim. Eu só vou fechar a porta, eu só fecho a porta depois que o ladrão entra, né? É isso. E aí, com o empresário não é diferente, muitas vezes, principalmente aquele empresário, vamos dizer, de início de carreira, ou aquele que começou ali com as próprias mãos e a empresa foi crescendo e ele acha que deu certo, foi do jeito dele e que não precisa de apoio, né? E é muito legal porque a gente não sabe de tudo. E por mais que você já tenha experiências e experiências dentro da sua empresa, porque eu digo que empreender, ser empresário é uma atividade de alto risco. Sim. Por quê? Né, você tem vários riscos ali. Você pega um dinheiro, um investimento ali, coloca naquilo ali, aí você corre risco de questões com o cliente, com o fornecedor, com próprios colaboradores, né? Ou algo, sei lá, algo que acontece de repente aí que a gente não tá... Por exemplo, na nossa empresa, teve uma época, numa das nossas empresas, que a gente teve um ataque de hacker no sistema. De repente, ninguém podia fazer mais nada, não podia mais emitir uma nota, não podia... Foi uma confusão. Isso é uma das coisas, né? Às vezes, por exemplo, roubo. A gente já teve questões de vendedor, que nossos vendedores vão para a rua vender, e aí de assaltar esses vendedores, e aí no outro dia como era que fazia. Questão também até interna de colaborador, que muitas vezes você explica, você faz uma seleção, você faz tudo direitinho ali, mas a mente do ser humano ela é muito complexa, né? E muitas vezes essa pessoa acha que isso ou aquilo não está legal, e aí ela vai para a justiça. E a justiça do trabalho, muitas vezes, não sei se eu estou falando besteira aqui agora, mas o que a gente observa é que muitas vezes a justiça do trabalho ela é muito mais pelo lado do trabalhador do que do empresário. E assim como tem empresários realmente que não fazem a coisa certa, tem aqueles que fazem tudo bem direitinho ali. Assim como tem colaboradores maravilhosos, tem aquele que já entra dentro da sua empresa
com a ideia de dizer, ó, eu vou ficar por aqui, daqui umas horas eu vou arrumar uma coisa aqui para poder eu botar essa empresa na justiça, né? Verdade, Então, existe. por isso que eu acho muito importante essa coisa de ter uma assessoria de um advogado, né? Hoje a gente tem também. Por quê? Porque é para cuidar, para que coisas piores não venham a acontecer, né? Na verdade, eu costumo dizer, Franci, que é prevenção. É prevenção. É prevenção. Um advogado empresarial, ele é um advogado que ele vai organizar a casa. Sim. Vamos dizer assim. Você falou aí você falou duas coisas, né? Eu quero citar duas coisas que você falou. A primeira, você disse, eu acho que a empresa é de risco, né? É uma atividade de risco, ser empresário. Na verdade, não ache. É uma atividade de risco. É uma atividade de risco porque você vai deixar de ser. Você tem uma empresa hoje, por exemplo, a gente né? que tem, você tem um certo dinheiro, você poderia, de repente, sei lá, botar o dinheiro no banco para render, ou comprar bens, imóveis para alugar, né? Mas você vai botar ali, botar o seu dinheiro ali, comprar o produto que você vai vender, ou o serviço, sei lá, contratar pessoas, né? Na verdade, no momento que a sua empresa nasce, você tem uma empresa, você sabe disso. No momento que a sua empresa nasce, não é a Franci. Agora já é uma pessoa jurídica, É uma pessoa que a gente costuma dizer que é a pessoa jurídica, mas ela é independente de você. Você sabe disso. Então, é uma atividade de risco. Você vai investir, você vai tirar um valor seu da sua pessoa física e vai investir. A partir daquele momento, aquele capital não é mais seu. Aquele capital é da empresa. Ela é a dona daquilo ali. Você tem que ter o seu prolabore, você tem que dizer assim, bom, a minha empresa está rendendo 1 milhão, um exemplo. Mas esse 1 milhão não é meu. Verdade. É da minha empresa. Então, é uma atividade de risco. Primeira coisa. Segunda coisa, em relação à questão que a Justiça do Trabalho, ela está para o empregado. Sim. Quando eu fazia meu curso de contabilidade, eu ouvi isso do meu professor. Nunca esqueci. Meu professor de trabalhista, ele disse, pessoal, a Justiça do Trabalho está para o empregado. Não pensem que o empregador, ele tem direitos dentro da Justiça. Sim. Hoje, como advogada, eu já vejo diferente. Até porque, Franci, dentro da Justiça do Trabalho, nós temos várias varas e vários juízes. Várias pessoas que tomam conta ali do trabalho. Já existiram causas que a gente vê, citando aí na própria rede social, de empresas que foram condenadas. Sim. Mas também a gente já ouviu alguma situação de causas onde o empregado também perdeu. Com certeza. Então, isso, para mim, mostra que tem um equilíbrio. Realmente a balança do direito, né? A gente evoluiu um pouquinho, né? Eu me lembro que teve uma situação na nossa empresa há muito tempo atrás, de uma pessoa e tal, enfim, aqueles problemáticos. Sim. E aí, lá mesmo na audiência, eu não estava, né? Uma pessoa nossa que foi lá e tal, e disse que o juiz foi passar uma lição lá de moral no empregado. No ex-colaborador que estava lá reivindicando coisas que ele não tinha direito. Pois é. Né? Isso é importante. Existem situações, por exemplo, que o juiz, ele pede. Tem uns artigos de lei, por exemplo, tem um que a gente chama nós temos que ter o ônus da prova. O que é isso? Eu preciso provar que aquilo que eu estou falando é verdade. E isso está para o empregado, mas está para o empregador. Sei. Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que a Justiça do Trabalho, ela realmente é justa. Ela é justa. Então, o que o empresário pode fazer, por exemplo, para evitar, sei lá, questões, por exemplo, trabalhistas? Vamos por partes, né? O que o advogado empresarial faz? Ele vai dar exatamente o que nós já começamos a colocar. Uma segurança, vamos dizer segurança, porque o empresário, por mais que ele seja, vamos usar o termo popular, o dono da empresa, se ele não tiver a consciência
que os profissionais que estão lá, e eu não falo só do Sim, advogado, eu ele falo do tem que advogado, eu falo do escutar, né? contador, É. eu falo do marketing, Sim. entendeu? Eu falo do financeiro. Se ele não escutar, se ele não O conseguir, especialista, né? o especialista, entender aquilo, É. a empresa não anda. Com Então, assim, certeza. qual o papel do advogado empresarial? É exatamente mostrar para ele que precisa ser feita uma prevenção. Uhum. Como seria? Então me pergunta, Carla, como seria essa prevenção? Seria, vai contratar. Pronto, eu estou aqui, você vai me contratar como sua funcionária. Então, o seu advogado, o papel dele nesse momento é me conhecer como a pessoa que vai estar na sua empresa e principalmente, após isso, dar todas as orientações necessárias para que você não tenha problemas. Uhum. Quais seriam as orientações? Porque você falou uma coisa muito certa. Às vezes, você contrata um funcionário, mas você não conhece. É. Ninguém está na cabeça de todo mundo. Não Verdade. adianta. Cada cabeça é um guia, tem esse Sim. ditado e isso é uma realidade. Mas o que é que nós precisamos fazer com isso? É orientar exatamente a empresa. Franci, olha, você precisa fazer isso aqui para dar certo. Um exemplo. Você chega para o seu advogado e diz, doutor, eu não quero pagar hora extra. Aí Um exemplo, né? Aí ele está querendo Aí correr vários riscos, né? entendeu? Qual o papel É. do advogado? É conversar com você e mostrar a importância de você pagar hora extra. Sim. É mostrar a importância que todos os direitos do seu empregado estão lá dentro da CLT, Uhum. que é a lei maior referente às questões trabalhistas, entendeu? É dar essa orientação. Aí nós temos também orientações de vários ramos, porque o empresarial, ele é muito vasto. Uhum. Em todas as Explica um atividades pouco mais para a que você gente, vê. então, por exemplo, no que você, como advogada, né, pode ajudar um dono de uma, vamos dizer, uma concessionária de carro. Tá lá, o cara. Ele tem os carros, ele tem os vendedores, ele tem, acho que lá eles trabalham com consórcio e tal, né? Sim. Enfim, eu sou leiga, né? Não sou advogada, mas pelo que a gente entende, cada negócio tem uma peculiaridade, Com né? certeza. E tem algumas coisas que são importantes olhar. Sim. Por exemplo, no nosso negócio, a maioria dos nossos colaboradores, eles trabalham externo, né? São os motoristas que vão entregar, né, a bebida lá nos bares, são os carregadores lá, aqueles rapazes que carregam as caixas e tal. E aí, muitas vezes, a jornada deles é complicado. Então, hoje já existe vários sistemas que a gente consegue organizar, mas no início era bem complicado, por mais que a gente pedisse, olha, não pode passar dessa hora e tal. Mas aí acontecia alguma coisa na rota, e aí eles chegavam mais tarde, aí pagava hora extra, mas também isso gera um custo muito alto para a Sim. empresa, né? Então, até que ponto, por exemplo, o relógio de ponto automático, ou se ainda existe aquele pontozinho escrito no papel, não sei se existe, aquele que assinava um caderno de ponto. Então, eu acredito que o contador, e aí você também tem esse conhecimento, né? Junto com o advogado, ele pode minimizar realmente muitas questões. Sim. Vamos dizer, o assédio moral, que hoje em dia está muito evidenciado. Sim. Toda a vida teve, mas hoje em dia existem leis, né? Enfim, que protegem e tudo mais. Então, até que ponto... por exemplo, um líder que trabalha com vendas. Então, existem as metas, né? Existem as metas que a pessoa tem que estar lá. Hoje a meta é tal, você vai para o mercado. Até que ponto, como é que essa pessoa pode cobrar uma meta? Se é viável falar determinado jeito, se não é. Eu acho que tudo isso um advogado pode orientar. Claro. Para que evite, né, problemas, por exemplo, de processos. Correto. Assédio moral, né, também nas empresas, mulheres, né, que a gente vê, eu já conversei com várias, e que elas dizem que é velado, né, é um tipo de, como é que eu posso dizer? Sabe, aquele querer rebaixar a pessoa. Sim. E tal. Ela tem uma né? função, mas mesmo assim colocá-la, pelo fato de ser mulher, Sim. no nível mais baixo. França, é o seguinte, o empresarial, como nós estamos colocando, realmente é bem amplo. Uhum. Aqui você falou de várias situações. Por exemplo,
o assédio moral. Quais são os cuidados que todas as pessoas precisam ter, todas as empresas precisam ter juntamente com seus advogados? É ter momentos de reunião ali com o seu grupo, de, nesse momento, saber ser líder, realmente. Essa questão de liderança é algo que nem todo mundo Verdade. tem. Dizem os livros e tudo mais que a gente aprende a liderar. Sim. Ok, eu concordo em parte, que a gente aprende sim. Como é que eu dou um feedback, né? Existem técnicas de dar feedback. Como é que eu posso fazer para engajar melhor minha equipe? Eu vou fazer uma avaliação, né, de desempenho ou uma avaliação de clima organizacional. Mas eu acredito que a essência da pessoa, ela faz essa liderança ser uma boa liderança. Claro. Ou uma liderança que, na realidade, não existe, né? Tem pessoas que têm o cargo, o nome, gerente, diretor, né, supervisor, mas ele não é líder. Exatamente. Né? Porque não sabe, vamos dizer, conversar, envolver, respeitar também as pessoas. Exatamente. Inclusive, dentro de contrato de trabalho, que isso aí não é um papel do advogado, mas, assim, do departamento pessoal, Sim. É algo que realmente precisa ser discutido. Por exemplo, existem pessoas que são altamente comunicativas. Essas pessoas que são comunicativas, elas são pessoas para liderar. Porque ela tem como fazer essa comunicação, ela tem como envolver as pessoas de uma forma que as pessoas se sintam respeitadas para isso. Entende? Tem outras que já não conseguem trabalhar como líderes. Já precisam trabalhar lá dentro de uma sala, fazer o seu trabalho ali quietinha, sem muitas pessoas por perto. Por quê? Porque cada uma tem o seu jeito. O papel do empresarial, nesse sentido, do advogado empresarial, é dar à empresa exatamente essas informações para que não ocorra um assédio moral, para que não ocorra um processo, não só de assédio, né? Mas um processo trabalhista, tá? Dentre outros processos de consumidor, como existe muito. Carla, então, enquanto advogada empresarial, quais são os principais erros que você observa na sua jornada, né, como advogada, dentro do que a advocacia orienta, que os empresários cometem, né? Assim, alguma situação que você já presenciou ou que algum colega tenha compartilhado em algum momento aí de reunião de vocês aí de advogados. Quais são os erros mais, vamos dizer, primários, assim, que às vezes os empresários, né, podem cometer, às vezes até por falta de conhecimento? Bom, o que a gente vê, Franci, nessa questão do advogado empresarial? É exatamente a falta de contratação. No nosso estado, o que a gente observa? Um número muito pequeno de pessoas que têm realmente o entendimento de saber que ele necessita do advogado. Exatamente para a prevenção, como nós bem colocamos. Muitas vezes, o que ocorre? Acontece muito no setor, vamos citar aqui, por exemplo, no setor fiscal. Né? Fiscal é como a gente chama na contabilidade, mas que é a parte de tributação, por exemplo, que é algo hoje, inclusive, que está muito em voga. Se você vê em qualquer site, em rede social, você vê que atualmente as pessoas falam muito em recuperação de tributo. Sim. Porque todo mundo quer receber alguma coisa de volta. Então, assim, os advogados empresariais, eles precisam ajudar o seu Cliente, empresário, né? o seu cliente, a não cometer determinados erros, por exemplo, os fiscais. E o que a gente vê? A gente vê que aquele que não tem ali realmente um advogado com ele, contratado na sua empresa, que vai fazer aquele puxão de orelha, né? Como a gente chama, aquele acompanhamento ali de perto, muitas vezes eles pagam tributos a mais. Um exemplo. Entendeu? E por que acontece? Culpa do contador? Não. Não é culpa do contador. Porque existe uma vasta forma de tributação que o governo
lança aí para os empresários. Então, precisa conhecer qual é o tipo de tributação que é melhor, por que que esse tributo é melhor do que esse, se você vai estar trabalhando dentro do Simples Nacional, por exemplo, ou no lucro real. Então, são exemplos que uma conversa entre um profissional da área da advocacia e um profissional da área da contabilidade trabalhando juntos dentro de uma empresa faz uma empresa deslanchar. Eu costumo dizer isso, porque vai mostrar para ele ali a importância que ele tem, mas para isso a pessoa precisa ter uma mente aberta, não adianta, que é o que a gente vê em muitos lugares. Em pesquisas, Franci, hoje aqui no nosso estado, eu já vi que 70% de alguns empresários, principalmente dos menores, eles não veem a importância do advogado para a empresa. Na realidade, só vai atrás do advogado quando tem algum pepino, assim, tipo, aconteceu uma situação séria, né? Tem um colaborador entrando na justiça, ou um cliente, na verdade, eles acham isso. Muitos empresários, eles têm a ideia que problema que o advogado tem que cuidar é trabalhista. Sim. Eu lembro de uma situação, em um encontro que eu tive de empresários e advogados, onde um empresário falou o seguinte: mas eu não estou precisando de advogado. Eu não estou precisando botar essa despesa. Ele usou até esse termo. Eu não tenho como colocar essa despesa atualmente na minha empresa, porque a minha empresa não tem problema. Na verdade, não é que a minha empresa necessariamente tenha um problema. Só que é exatamente o cuidado. É o cuidado na tributação, é o cuidado nos contratos, por exemplo. Hoje você trabalha, tem uma empresa e quero acreditar que você tem os seus contratos. Sim. Que você vai fechar os seus contratos. No momento que você tem aquele contrato, se aquele contrato não foi revisado, não foi passado por uma pessoa especializada, porque você é empresário. Você entende do seu ramo. Sim. A parte de contratos, não dizendo que o empresário não entenda, mas que quem ter um entende advogado. realmente é aquela pessoa que estudou para aquilo. Exatamente. Eu sou muito a favor. Eu digo assim, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Cada pessoa estuda para uma coisa, porque é muito detalhe. Então, passa despercebido muita coisa. Então, realmente, o ideal é o especialista estar ali olhando, né? Vendo ele consegue enxergar. Eu digo muito, a gente chega num ambiente tipo esse. Se chegar aqui, por exemplo, um arquiteto, ele vai enxergar detalhes que, de repente, eu olho e eu não enxergo. Exatamente. Porque eu não tenho esse olhar clínico, eu não estudei para aquilo. Com certeza. Né? E, para isso, qualquer profissão é muito importante que a gente tenha esse... E uma empresa, realmente, ela é feita de vários profissionais que possam nos ajudar a ir ali caminhando com mais segurança, né? E minimizando os riscos. Exatamente. E para a roda girar, no termo popular, se você não tiver exatamente encaixado como tem que ser em todas as áreas que a sua empresa precisa, em algum momento ela vai ter um déficit. Sim. Em algum momento. Às vezes você nem enxerga, entendeu? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu fui empresária. Eu tive uma empresa, eu não soube gerir minha empresa. Eu quebrei. Eu fali. Talvez se tivesse ali naquela época, né, um profissional orientando, né? Entendeu? Então, assim, tudo que você faz, Franci, você tem um porquê. Ninguém faz nada na vida sem ter um porquê. E hoje, a atividade empresarial, ela é exatamente por isso. Porque você aprende lá a questão que eu disse no início, com a dor. Sim. No momento em que a minha empresa fechou, que eu quebrei, como é chamado no popular, né? Fali. Primeiro, você perde o chão. É verdade. Porque você trabalha, a vida é ali. Depois, você bota a cabeça no lugar e você vai começar a entender o que foi que fez aquilo acontecer. E isso vai te trazer aprendizado. Com certeza, hoje, porque eu sou uma empresa. Sim. A Carla Cruz é uma empresa. Então, a empresa Carla Cruz, hoje, ela tem uma realidade diferente da empresa que eu tive há 20 anos atrás. Totalmente. Porque hoje eu tenho entendimento de saber o que eu posso e o que eu não posso fazer como empresária. Como pessoa responsável para fazer a empresa Carla Cruz crescer. Sim.
E aí, vamos lá. Com relação também a outras questões que eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando. Por exemplo, sociedade, né? Quando alguém vai abrir uma empresa em sociedade com outra, né? Com outra pessoa. Quais os cuidados que devem ser, né? Olhados ali naquele momento, para lá na frente não dar problema também, né? Para essa empresa. O que que esses dois, vamos dizer, empresários que estão se juntando aí precisam, né, fazer, olhar que detalhes para que realmente essa empresa seja saudável, caminhe tranquilamente. Se lá na frente um deles quiser desistir da sociedade, tá mais tranquilo, não ter tanta confusão. Questões também de aquisição, de fusão. Converse aqui, ensine aqui para a gente um pouco do que você, né, da sua experiência, pode trazer para próprias mulheres. Aqui a gente tem muitas mulheres assistindo, mulheres empresárias, tem homens também que assistem. E muitas vezes, nessa conversa aqui, essa pessoa vai até despertar. Meu Deus, eu preciso buscar aqui uma assessoria, né? Uma orientação para proteger a minha empresa, Sim. realmente. Bom, assim, no que se refere à questão da sociedade, eu como pessoa, isso aqui é a Carla. A primeira coisa que eu costumo dizer é que você tem que saber escolher quem vai ser o seu parceiro. Sim. Quem vai ser o seu sócio. Porque você há de concordar comigo. Sociedade é um casamento. Com certeza. Sociedade é um casamento. Então, se você não estiver alinhado naquilo que você está fazendo, não segue. Primeira coisa é isso, né? Isso esquecendo um pouco o lado empresarial. Mas trazendo exatamente para o nosso tema, quais são os cuidados? Exatamente uma análise de contrato. Olha, só para você ter ideia da importância que tem um advogado empresarial. Porque, falando de empresa, te falando agora como contadora que fui. No momento que nós vamos abrir, cada empresa ela tem o seu lugar. Vamos usar assim esse termo para abertura. A parte de comércio e algumas atividades de serviço, uma boa parte, inclusive, são abertas inicialmente na junta comercial, que é o nosso órgão de registro. Empresas de advogados são abertas na ordem dos advogados. Existem alguns tipos de empresas que são em cartório. Então, assim, cada uma delas tem o seu lugar de abertura. Por exemplo, falando da junta comercial, existe um contrato. Lá, muitas vezes, eles têm até modelos que eles disponibilizam no site. Na época, né? Eu não sei hoje, porque eu já estou afastada da contabilidade, já tem mais de 2 anos. Tinha um contrato que tinha um modelo. Não necessariamente você fazer como estava lá. Mas é um parâmetro para você utilizar. Só que ali é um geral. Você precisa entender que nesse contrato você vai colocar cláusulas que vai estar ali amarrando você a uma outra pessoa. E diga-se de passagem, se você é casado, juridicamente, civilmente, seus cônjuges também, não que eles participem da sociedade, mas como eles fazem parte da sua vida, eles também, inclusive, constam lá, casado, regime de casamento. Então, envolve toda uma situação que precisa ser cuidada. Aí você imagina, nós vamos fazer um contrato de abertura de uma empresa e nesse contrato eu não tenho o cuidado de fazer uma análise do que está sendo feito, qual é o capital que vai ser... Que cada um vai colocar, que vai né? ser, cada um vai colocar. Como é que esse capital vai ser integralizado ou não? Né? Quando é que ele vai ser integralizado? Né? Quando é que ele vai... Que integralizar é realmente pagar, né? Tá colocando dinheiro dentro da empresa. Como é que vai ser feito? Se vai ser por bem, se não vai ser. Então, se você não tem um conhecimento que nós não temos, como você bem disse, nós não sabemos de tudo, como não leigos, tem como. a gente não sabe, né? Isso vai dificultar um pouco mais. Isso vai tornar a situação um pouco mais difícil. Aí é onde entra o advogado empresarial. Ele vai te dar esse suporte para que você saiba e seja bem orientado de como fazer. Sim, já desde a hora, né, de fazer esse contrato. Exatamente. Para não ter confusão lá na frente, Exatamente. Né? Não ter mais... A mesma forma na hora de fusão de empresas, na hora de rescisão de um sócio, entendeu? Ah, não, eu hoje quero vender minha parte para você. Nós somos sócios, eu não tenho mais interesse. Saber. Então, tudo isso tem que estar bem colocado dentro de um contrato.
Tem alguns tipos de empresa, na época tinha, né? Hoje, como eu digo, como eu estou afastada da contabilidade, tinha algumas empresas que não necessariamente precisavam de assinaturas de advogados. Poderiam ser feitas sem assinaturas de advogados. A junta, ela dava essa abertura. No entanto, a importância do advogado é para isso, porque eu posso ver o contrato e dizer, não, esse contrato aqui tá bom, é isso mesmo. Não, eu confio em ti, você confia em mim, então aí lá tá na tudo frente, certo. né? Lá na frente não termina que tem uma outra coisa que não bate. Sim. E aí, dentro ainda desse assunto, mas falando agora dessa coisa do feminino, na sua jornada aí como advogada, você observa dentro das empresas, dos empresários, enfim, que contratam, já teve alguma situação que você percebeu que aquele empresário, ele tendencia a, vamos dizer, fechar negócio, a contratar um advogado homem, ao invés de contratar uma mulher? Porque o que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê que, por mais que a gente, como mulher, a gente se capacite, a gente tem buscado o nosso lugar no mundo, a gente realmente é muito boa no que faz, porque a gente se dedica, ainda existe algo internalizado ali, sei lá, muito velado, de uma tendência a valorizar mais o trabalho do homem, enquanto que a mulher, né, eles acham que não. Até questão também de valores, Sim. né, eu não sei se como é que fala, honorários, né? Honorários. Então, assim, fala um pouco sobre a sua percepção, enquanto mulher mesmo, né, sendo uma advogada, de como esse mercado, né, de trabalho aí dos advogados e essa coisa de trabalhar com empresas, como é vamos dizer, essa fatia, né, que as mulheres conseguem captar. Se ainda está mal distribuído, se existe preconceito, como é que a mulher advogada tem se posicionado e buscado até, né, juntar todas as mulheres, sei lá, quais são as estratégias aí que vocês, mulheres advogadas, têm utilizado? Então, a mulher, pelo simples fato de ser mulher, a gente já sabe que existe uma dificuldade no mercado. Sim. Não só no mercado, né? Mas no mercado de Na trabalho, vida. mas na vida como um todo. Vou te dar o meu exemplo como mulher, como advogada, como contadora, como empresária, que já fui. Porque eu passei por isso em todos os trabalhos que eu já tive. Sempre existiu uma dificuldade muito grande de uma mulher ser respeitada. Infelizmente. Nós não podemos colocar panos mornos ou quentes nessa situação, né? Ou esconder. Mas é uma situação que, infelizmente, ainda acontece. Eu vou contar aqui uma historinha rápida para você que aconteceu na época que eu era contadora. Quando eu era contadora, assim que eu iniciei, muito difícil, né? Você vai iniciar. E você sendo mulher, então, é muito difícil. Então, eu andei, nessa época eu tinha só uma moto, uma bis, e eu pegava meus cartões e saía nas empresas entregando e falando, porque eu gosto muito de conversar. Então, eu sempre falava muito com as pessoas e, com isso, eu consegui fazer que o trabalho se desenvolvesse. Certa vez, foi um senhor, lá no meu escritório, fazer um imposto de renda comigo. Ele fez o imposto de renda, ele terminou de fazer o imposto de renda, eu fui entregar, na verdade, né? Já havia feito, fui entregar, e ele perguntou, né, quanto seria o serviço. E eu falei. E ele disse, não, eu só pago tanto. E jogou o dinheiro na minha mesa. Ele fez isso. Aí eu olhei para ele, com muito respeito, eu disse, mas não é assim. O meu trabalho é tanto. Então, até você conseguir, Franci, estar em uma posição de respeito, é bem difícil. Hoje, eu já não sofro mais essas situações, graças a Deus. Não vou mentir para você que, em relação, por exemplo, a contratos, em alguns casos já chegou lá uma vez ou outra, alguns clientes, que quer dizer, não, é porque uma mulher
quando ver que é uma mulher, muitas vezes não querem fazer um contrato, uma negociação. Tem homem, por exemplo, que não gosta, não estou aqui falando dos homens, Eu não é sei. isso. Mas tem homens que não gostam nem de negociar com mulheres. Infelizmente. É uma realidade. Mas, assim, quando você tem um posicionamento, quando você mostra que você é profissional, isso não acontece. Uhum. Então, isso bem pouco tem acontecido comigo. Graças a Deus. Na realidade, assim, é exatamente como você falou, é um posicionamento, mas que é muito triste ainda, né? Na época Sim. de hoje. É muito triste. E é difícil, não é fácil, A gente não. saber que, às vezes, pode ter ali um homem do seu lado, um advogado, que não é dizendo que os homens não são capazes, mas, de repente, tem ali aquele homem que ele nem é tão preparado, mas só pelo fato de ser homem, ele é mais validado. Sim. Né? Inconscientemente, eu não sei. Mas, enfim, é para isso que o Elas Têm Poder existe. Exatamente. E que várias outras coisas existem para dar voz. Por isso é que eu digo tanto isso, porque eu vejo a luta, né, de muitas mulheres boas, incríveis no que fazem, mas que muitas vezes têm essa dificuldade, como você está falando aí. E isso aqui é uma maneira da gente dar mais visibilidade, né? Para todas as mulheres virem aqui contar o que eu sei fazer, o que eu faço. Isso é muito importante, né? E nas nossas próprias empresas a gente valoriza muito a parte feminina. Meu esposo, além, né? Ele diz muito que gosta de trabalhar com as mulheres que são mais dedicadas, né? E são mais minuciosas. Mas eu queria te pedir aqui licença para falar dos patrocinadores, né? Que os meninos estão aqui me lembrando. A Madame Petit. Madame Petit é uma loja incrível aqui em Teresina, que eu sou cliente já há muito tempo. Amo as roupas de lá. Inclusive, meu look hoje é todo Madame Petit, né? Desde tudo, as semijoias. Então, se você quer ir num lugar, ser super bem atendido, é uma loja de mulheres também, maravilhosas, competentes, empresárias, empreendedoras. Fica na Homero Castelo Branco. Os meninos vão colocar aí o QR Code na tela, você passa a câmera do seu celular e vai ver lá o Instagram delas, que é incrível. Também agradecer o Salão Nick, que também me produz aqui, né, os cabelos e tal. Faço meus tratamentos capilares lá, maravilhoso. É um salão também de uma mulher. Tá com a gente aqui apoiando o nosso podcast. A gente agradece demais. Tem o QR Code aí na tela também. E você pode passar a câmera do celular e marcar lá, agendar o seu horário com a equipe toda, que é incrível, a equipe do Salão Nick. E agradecer também a Discar Distribuidora, que é uma empresa que está com a gente desde o início, acreditando muito aí na força e no poder das mulheres e dando essa visibilidade, nos apoiando, para trazer mulheres como a Carla, como tantas outras que já vieram aqui. Então, agradecer demais aí a todas vocês que estão com a gente nessa jornada. E vamos voltar. Então, são 3 empresas, a gente está falando em direito empresarial, né? Nessa importância. E são 3 empresas aí. Então, na realidade, eu vejo que as empresas, elas movem mesmo, né, uma cidade, um estado, um país. Então, a gente precisa muito, cada vez mais, enquanto empresário, a gente precisa ter esse autocuidado de proteger o nosso negócio. Correto. De fazer com que essa empresa vá crescendo, mas de uma forma sustentável, né? Que a gente até fala muito hoje no ESG, né? Que é essa maneira das empresas trabalharem não só o lucro pelo lucro, mas o lucro de uma forma sustentável, tendo essa responsabilidade social também, entendendo, minha empresa está aqui, mas o que eu posso fazer pelo social? É importante. Né? Então, assim, dentro da própria empresa, o que eu estou fazendo para os meus colaboradores, para que eles se tornem pessoas melhores? Ou, sei lá, lutar por alguma causa, né? Cada empresa pega aí a sua causa para lutar, para trabalhar. E hoje você já vê muito isso. Nas empresas maiores, você já vê muito. Com certeza. Essa questão da autoestima da mulher, aí o outro é a inclusão. Sim. E que isso tem que estar em toda empresa, né? Eu mesma, nas nossas empresas, a gente trabalha muito isso, a questão da inclusão, de que todo mundo é importante, né? Que todas as pessoas têm seus valores, de até educar realmente aquelas pessoas que estão ali com a gente, né? Para que elas aprendam a respeitar umas às outras, respeitar as diferenças.
E isso também entra a história do advogado, né, no meio, não é por quê? Porque existe, né, vai ter aquela pessoa que vai se sentir... Porque, assim, existe a questão da empresa trabalhar com a inclusão, de educar, e existe aquela questão individual do ser humano mesmo, que às vezes tem emocionalmente algo mal resolvido, porque uma coisa é você tratar mal um colaborador. Sim. Outra coisa é você ir lá, dar um feedback por algum comportamento dele que não está legal, dá tudo direitinho dentro ali da cartilha, né, que a gente precisa fazer, e essa pessoa se sentir ofendida, se sentir menosprezada, se sentir, enfim, eu fui assediada, umbralmente, né? Então, nesse caso, como empresa, a gente pode fazer para se proteger? Eu vou te dar um exemplo aqui. Nas nossas empresas, quando a gente vai demitir alguém, né, ou dar um feedback mais, vamos dizer, mais corretivo, a gente sempre tem o cuidado, e isso não foi sempre. Aconteceu uma situação para a gente entender que tinha que ser assim, a gente tem o cuidado sempre de ter mais de uma pessoa na sala. Por exemplo, eu vou dar um feedback aqui para você, que você está com um comportamento inadequado na empresa e tal. Então, além de eu, que sou sua gerente, né, eu pego aqui uma outra pessoa, um coordenador, um supervisor, para estar do lado, para que realmente aquela pessoa não saia dizendo, eu fui agredida, eu fui isso, eu fui aquilo. Além disso que a gente já faz, né? O que você pode orientar também para evitar essas situações dentro de assim, para que a empresa possa se proteger. Relação, por exemplo, de hora extra, que você falou lá no início. Sim. Como diz, a gente mexe com gente, né? Gente, cada um tem o seu jeito. Por exemplo, acabou o expediente, mas tem pessoas que querem ganhar hora extra, sem necessidade de ganhar a hora extra. Então, enrola ali, enrola, para poder bater o ponto depois. Então, tem várias situações que a gente tem que estar atenta, né? Por exemplo, a gente tem 30 anos de empresa, então, nesses 30 anos já aconteceu de tudo um pouco. E a gente vai aprendendo ali a observar os sinais, né? E, lógico, com orientações. Mas, assim, tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer nessas situações? Por exemplo, do assédio, na hora de demitir uma pessoa, na hora de, sei lá, dar um feedback mais direcionado, né? Para evitar que essa pessoa ache que ela tá sendo menosprezada. Sim. Ou sei lá, alguma coisa. Franci, o que ocorre em algumas situações nas empresas é que, como nós já colocamos, precisa ter um grupo, precisa ter uma divisão lá dentro da empresa de cada um está no seu quadrado. Sim. Cada um está no seu setor. Então, essa prática que você está colocando, que utiliza na sua empresa, é de suma importância. É importantíssimo você ter mais de uma pessoa dentro de uma sala, na hora ou de demitir, ou na hora de chamar para uma conversa mais corretiva, entendeu? Porque a gente sabe que cada um, já dissemos isso, mas temos que repetir nesse momento. Uhum. Cada pessoa é única. Então, assim, o que para você não é ofensa, para mim pode ser. Pode ser, Então, qual é o cuidado do líder, num caso desse? É exatamente saber levar essa situação dentro da empresa para que isso não ocorra. Por exemplo, existem práticas que as pessoas fazem muito, que eu acho muito interessante, é de colocar câmeras nos ambientes com áudios. Um exemplo. Isso não é, vamos dizer, invasivo. Ali é o ambiente de trabalho da pessoa. Então, no meu ambiente de trabalho, eu estou lá direcionada. Isso não é para pegar um empregado que está vigiando. Não, não é nesse sentido. Mas é algo que empresas hoje já fazem. Isso você vê no mercado como um todo. Em quase todos os lugares, por exemplo, eu que conheço um pouco dessa questão das câmeras, porque eu tenho no meu escritório, hoje eu já conheço quais umas câmeras que são câmeras com áudio. E isso não quer dizer, por exemplo, que é para prejudicar o funcionário ou isentar o empregador, né, o empresário de alguma coisa.
Até porque o que o direito empresarial aposta? Ele aposta que o trabalho que está sendo prestado de advogado para a empresa é um trabalho correto. Uhum. Não é um trabalho de dizer assim, não, por exemplo, nós falamos Sim, aqui das vamos câmeras, fazer alguma coisa para vamos prejudicar. botar porque a gente vai querer aqui prejudicar o empregado. Nada disso. Uhum. É ali porque é um ambiente, e isso é uma proteção até para o próprio empregado. Uhum. Porque, por exemplo, nós falamos da situação de pessoas que são líderes e outras que estão no papel, mas não conseguem ser. No momento desse, até o próprio empregado tem a prova, ele né? tem uma prova, porque ele pode pedir junto à empresa aquela informação sem problema nenhum. Verdade. Você entende? Então, o advogado empresarial, ele vai exatamente nesse sentido, orientar o que vai ser feito dentro dessa empresa para que o trabalho corra da melhor forma possível. Uhum. Outra coisa que eu lembrei agora foi a questão dos próprios fornecedores, né? O perigo que é a gente trabalhar com um fornecedor que não trabalha de uma forma correta. Porque isso pode respingar ali para a empresa, não é isso? Exatamente. Então, na hora de fechar um negócio mesmo, né? Um contrato, sei lá, eu preciso comprar matéria-prima tal do fornecedor tal. Então, qual a orientação que você pode passar aqui para esse... Porque aí tem muito disso. Às vezes tem um empresário que ele quer ver a questão do preço. Sim. Aí ele diz assim, não, esse aqui está muito mais barato. Eu vou ficar com essa pessoa. Mas, assim, quem garante que a procedência daquilo é legal, né? Logo a gente diz muito isso, né? Como é, gente? Aquele... Aí, ó, a primeira vez que eu me esqueci de uma coisa hoje, viu, Lucas? Um ditado que a gente diz assim... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma cotação de preço para determinado, sei lá, fornecedor. Né? 3 fornecedores ali. Aí tem um que o preço está destoando demais, está muito baixo. E aí você, né, se não tiver esse conhecimento e tal, vai lá para aquele lá que o preço está muito baixo. E, de repente, sei lá, não é uma pessoa correta, esse negócio está vindo de uma forma ilegal, irregular. Né? E aí, como é que a gente faz? Assim, nesse momento, como é que a gente investiga, né, para poder não cair nessas armadilhas? Franci, essa é uma pergunta assim, até muito difícil de te responder. Porque é muito individual de cada empresa o que cada empresário faz, tá? O que os advogados empresariais eles precisam fazer junto com suas empresas é ter o cuidado de saber, primeiramente, isso é o primeiro de tudo, se aquela empresa que ele está contratando é realmente uma empresa séria. Entendeu? É buscar no mercado, é buscar nas redes sociais, hoje que a gente sabe que estão aí abertas a todo mundo, entendeu? É fazer as pesquisas necessárias para saber o tipo de situação que ela pode estar se envolvendo ali, em um momento de um fornecedor. Entende? E aí, existe a situação de acontecer um erro. Né? Você falando aí, e assim, não tem como eu não lembrar. Lembrei também de uma situação que eu vivi na época que eu tinha minha empresa. Um fornecedor, ele fez o meu pedido no nome de uma outra empresa. Você imagina o problema que foi quando essa mercadoria chegou? E aí fica aquela situação de um empresário, principalmente em cidade pequena. O empresário acha logo que foi o outro que pediu para fazer e aquela confusão toda. E aí, na época, se eu tivesse, volto a dizer, uma orientação de um advogado, com certeza eu teria entrado com um processo contra essa pessoa, eu teria ido buscar mais informações sobre quem é o fornecedor, sobre quem é o vendedor. Então, são os cuidados que todas as pessoas elas precisam ter no momento de fechar um contrato. Porque, queira ou não, você está fechando ali, por mais que você não esteja falando diretamente com a empresa, mas você está fechando um contrato. Ali tem uma pessoa que está representando aquele fornecedor, então você está fechando um contrato.
E é basicamente isso que o advogado ele precisa fazer. Por isso a importância. É porque é tudo tão peculiar de cada empresa que não tem como a gente dizer. Cada você vai situação fazer isso. requer Não tem como. Não tem como eu te dizer, olha, Franci, nessa situação vai fazer isso. Não, aí é realmente algo que tem advogado que e empresa precisa sentar, discutir e resolver e ter a melhor solução para o caso. É a forma que tem que ser feita. É a forma que os advogados que trabalham na seara empresarial precisam fazer. Sei. É exatamente ter esse contato, ter essa aproximação. Eu tenho reuniões com o meu cliente 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, ou todas as semanas, um dia a gente se encontra. E aí nós vamos trabalhar o quê que nós vamos trabalhar? Vamos estudar como é que está a empresa, vamos ver como é que está o financeiro, vamos ver como é que está a parte de fornecedor, vamos ver como é que está a parte do consumidor, né, que nós não colocamos, mas também é algo que existe ali, que é a pessoa que vai receber aquela mercadoria, o que é que está acontecendo, é fazer momentos com os empregados, entendeu? E fazer algo de uma forma que faça com que essa empresa ela se sinta totalmente apoiada por aquele grupo empresário, de advogados ou aquele advogado ou advogada. Entendeu? Esse é o trabalho que tem que ser prestado. Nós falamos agora há pouco em relação à mulher, por exemplo. A gente vê que existem mulheres extraordinárias no mercado, maravilhosas, que fazem um bom trabalho, que desenvolvem algo de uma forma que, além de tudo que você já colocou, de ser mais cuidadosa, entendeu? Prestar mais atenção naquilo que está fazendo. Mulheres são mais sensíveis a alguma coisa. Acho que os meninos, não sei se eles vão concordar muito, mas as mulheres são mais sensíveis ao tema, a tudo que vai estar sendo feito. Então, isso faz com que o trabalho ele ande mais. Você imagina na situação que você colocou, eu puxei esse assunto novamente, para mostrar para você que em um momento desse, de um erro que ocorreu com o consumidor, a mulher ela vai estar colocando ali no trabalho dela até a própria sensibilidade dela como pessoa para saber como tratar, como fazer aquilo dar certo. Por isso é que eu apoio que empresas tenham... Não é que a empresa tenha que ter uma cota, não. Mas, por exemplo, existem empresários que não gostam de contratar mulheres. Isso eu já vi alguns exemplos em reuniões, em grupos, ouvi pessoas falarem, eu não contrato mulher porque mulher tem cólica, mulher tem a licença maternidade. Mulher tem gravidez, aí vem licença maternidade. Então, assim, muitos entendem que é perca. Porque se o empresário ele não tiver a cabeça aberta, que foi o que nós já falamos também, de entender que o advogado é importante, ele não vai ter a cabeça aberta para entender que a mulher ela também precisa daquele papel dentro de uma empresa. E eu até, você falou aí, eu lembrei de 2 casos da nossa empresa, que a gente, como eu já falei, a gente gosta muito de contratar mulher. Tem muitos homens lá, muitos homens competentes, mas a gente também tem muita mulher competente. E aí tem 2 exemplos bem interessantes. O primeiro era de uma vendedora, ela era vendedora externa. Sim. E aí fui eu até que fiz a seleção dela, eu fazia a seleção de todo mundo no início. E ela era bem gordinha mesmo. Aí ela dizia assim, porque tinha que trabalhar de moto na rua, né? Sim. Ela dizia, olha, você me vê desse jeito aqui, gordinha. Ela mesmo disse, gordinha desse jeito, mas eu aguento o tranco e tal, não sei o quê. E assim, muito simpática e tal. E ela entrou na nossa empresa. E ela era uma excelente vendedora mesmo, muito boa e tal. E aí ela engravidou. E ela trabalhou até quase perto de ter a filha dela. E as metas dela, todas elas batia. E era muito boa e tal. E aí tinha um vendedor que estava lá sempre sem atingir, né, as metas dele, sem conseguir trazer os resultados. E aí o gerente chamava e conversava e nada. E ele botava defeito na rota, que era porque era ruim demais, porque a rota era fraca e tal. E aí essa mulher foi para essa rota. Ela triplicou a venda. Olha aí. Ela grávida, gordinha, como ela dizia, né? Ela mesmo dizia isso. E triplicou a venda. E isso é um dos casos, né? A gente teve vários. E a outra é a nossa atual gerente comercial,
que é a primeira gerente comercial de distribuidora Ambev aqui da nossa regional. E ela começou com a gente como estagiária. Sim. Né? E foi eu também que fiz a seleção dela. E ela dá show. Ela dá show de resultado. Sabe? De resultado. Então, assim, agora eu vou falar bem aqui para os empresários homens que estão assistindo, né? Ou para a empresária mulher, que tem também, porque ainda... E tem mulheres também que têm questões Sim. de não querer trabalhar com mulher, né? Sim, tem então, sim. assim, olha, vocês estão perdendo dinheiro, né? E oportunidade, porque quando uma mulher, ela realmente, ela tá ali trabalhando naquilo que ela gosta, né? No maior talento dela, ela dá show, ela realmente faz a coisa acontecer e sabe, com detalhes que muitas vezes os homens não enxergam, não porque são incompetentes, mas por conta da própria, sei lá, organização, né? É diferente. Não adianta. Cada um funciona de um jeito e tá tudo certo, mas o que eu quero dizer é que uma empresa, quando ela tem pelo menos 50-50 aí, né? Quando existe isso, é uma empresa muito mais rica em todos os sentidos, porque tem o olhar masculino, tem o olhar feminino, né? Tem essa junção. Exatamente, né? era isso que eu ia dizer. De habilidade, de talentos, e a coisa anda. Nós dependemos um do outro. Exatamente. O homem e a mulher, eles dependem para que um segmento ande. Uhum. Que seja no sentido familiar, que seja no sentido empresarial, enfim. Então, se a empresa ela tem essa noção de entender que o homem ele tem o ponto importante dentro da empresa e a mulher também tem, Sim. a empresa ela anda de uma forma mais leve. Com certeza. Porque é como nós colocamos. A mulher ela é mais sensível, até no olhar de algo. Na que realidade, ela vai fica mais equilibrada, né? A empresa, aqui a gente tem meninos e meninas aqui no nosso estúdio. E aí termina que a gente, como mulher também, conversa com eles e passa o nosso lado para eles, do detalhe, né, do cuidado, e eles, por sua vez, passam a parte... Exatamente. Né, a troca, né, a troca. Então, é muito legal e eu acredito muito nesse equilíbrio. Sim, né? exatamente. Não dá para você... pois agora eu só vou querer uma empresa só com mulher. Ok, até funciona, não vou dizer que não. Mas falta alguma coisa. Dentro de nós não tem energia masculina e feminina. Sim, energia masculina e né? feminina, exatamente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio no mundo, né? Então, eu acredito muito nisso e sei do quanto é importante a gente estar tocando nesse assunto para que alguns homens que ainda são resistentes entendam que isso é uma questão de inteligência. O meu marido mesmo diz, olha, eu acho muito bom trabalhar com mulher porque elas se dedicam, elas são criteriosas, Exatamente. né? Na verdade, você precisa ter a cabeça... quando eu digo homem, ele precisa ter uma cabeça muito aberta. Para atender. Tanto o homem que vai trabalhar, vai ser o ainda tem patrão, isso, como o empregado. E o homem que precisa ser... E a mulher do que mesmo precisa jeito. ser, vamos dizer assim, comandado, no caso, dentro de uma empresa, né? É isso que eu estou dizendo. Por mulheres. Se não tiver uma cabeça tem boa... uns que eles não aceitam. Não vai. A gente teve também caso assim, de um que ele não aceitava de jeito nenhum. E ele, inclusive, começou a difamar a mulher, né? Que era a líder dele lá na época. Mas, enfim, ele recebeu um processo, né? Ele foi demitido da empresa. Então, a gente precisa realmente falar muito ainda sobre isso. Precisa. Eu acho que esse é um tema, Francis, que realmente precisa de uma discussão bem mais próxima, bem mais criteriosa. Porque, assim, às vezes a gente fala sobre o tema e acha... não, isso é uma bobagem. Não é. E tem gente que diz que é mimimi, né? Exatamente. Que é não sei o que, é feminismo. Mas é só você ver. Nós colocamos aqui o ponto de homens serem liderados por mulheres. E você bem colocou um exemplo de um caso que aconteceu. Uhum. Tem homens que não aceitam. Assim como existem homens que não aceitam sua esposa sair para trabalhar. Verdade. Entendeu? E nem trabalhar junto na mesma empresa, trabalhar junto na mesma empresa. Então, se você não tiver... Assim como existem mulheres machistas também. Sim, existem. Nós não podemos tirar... Por mais que eu seja uma pessoa muito defensora das mulheres, como as pessoas dizem, e realmente sou, mas existem, sim, mulheres machistas. A gente usa esse termo, né? Preconceituosas, que têm uma cabeça muito fechada. E isso precisa ser
expandido, isso precisa ser mostrado. E esse é um papel nosso, como sociedade, como mulher, como homem, como pessoas que têm uma cabeça boa para isso. Essa mulher que você falou aí agora, que é as mulheres machistas, eu lembrei que eu já ouvi da boca de várias mulheres, assim, eu prefiro andar com os homens, né? Eu prefiro conversar com os homens. As mulheres são falsas, as mulheres são isso, né? Então, no meu ponto de vista, assim, pelo pouco que eu leio sobre essa questão de energia masculina e feminina, essa mulher, ela está muito desequilibrada aí na questão dessas energias. Exatamente. Mas, falando nisso, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você desenvolve um trabalho também com mulheres. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente aqui, como é esse trabalho, né? O que te motivou a realizar esse trabalho e como é que ele acontece. O Por Todas Nós é um projeto que está sendo iniciado, está nascendo agora, na verdade, desde o ano passado, que eu já estou começando esse trabalho com algumas parcerias, que, diga-se de passagem, Franci, é muito difícil você conseguir parceiros que queiram apostar em um trabalho como esse. É um trabalho onde nós tentamos fazer a conscientização contra enfrentamento contra a violência. Violência contra a mulher. Seja violência institucional, seja violência doméstica, as violências que a gente sabe que acontecem. E tudo que nós vamos fazer, nós temos um porquê. E esse trabalho que eu desenvolvo foi por ter conhecimento de pessoas que sofreram muita violência doméstica. Violência dentro de casa. E quando a gente fala de violência, muitas vezes as pessoas acham que a violência é só o tapa, é só apanhar. E, na verdade, não é só isso, né? Quem conhece a Lei Maria da Penha, ela mostra lá os tipos de violência. Existem vários. Dentre eles, a violência psicológica, que é muito velada. E, às vezes, você sofre violência psicológica dentro de casa e você acha que não, que é normal, que não é uma violência. Não, e se sente mal com aquilo. E, às vezes, não quer vestir alguma coisa. Às vezes, diz assim, no caso, roupa, né? Que foi o que eu falei aqui. Às vezes, assim, o marido diz lá que não quer que ela vista uma roupa, um exemplo simples. E ela vai lá, se sente mal, quer vestir, mas tira. E, às vezes, não enxerga que da forma como é feito, deixando claro, existem as formas. E a forma como é feito é uma violência psicológica. Sim. Isso vai adoecendo a mulher. Isso vai fazendo com que ela se sinta inútil, se sinta feia, se sinta desmerecida por toda e qualquer coisa. E eu acompanhei alguns casos de perto sobre isso, e isso me fez acordar. Exatamente para desenvolver um projeto, de tentar mostrar. Claro que o projeto que eu busco desenvolver não é só... não, Carla, tu quer só fazer uma palestra? Não. O que eu quero é ampliar isso. Eu quero ter um momento de ter uma casa de apoio para receber mulheres vítimas de violência. De, principalmente, mostrar para a mulher que ela é capaz. Nós falamos agora há pouco de mulheres extraordinárias, de mulheres... Todas nós temos o nosso poder. Com certeza. O que eu acho muito legal aqui do podcast é exatamente esse tema. É o nome do podcast. Elas têm poder, porque todas temos, né? Isso é real. Não sou eu, não é você. Isso são todas as mulheres. Verdade. Todas. Às vezes, elas não sabem qual Nem é o sabe. seu poder. E eu sempre digo, às vezes, aqui, até na descrição do canal, tem, né? Que esse podcast, ele nasceu para despertar o poder das mulheres através dessas conversas aqui. Porque Exatamente. eu acredito muito, realmente, que todas nós temos poder. Eu digo, se a gente é filha de Deus, né? A gente tem esse poder. Não existe. Né? Verdade. Entendeu? Todas temos. Então, isso precisa ser trabalhado. Sim. E uma das coisas que nós precisamos trabalhar, por exemplo, no caso de violência doméstica, que é o que eu trabalho muito. Sim, a causa, né? A que causa. Você abraçou. No caso da violência doméstica, o que muitas vezes acontece? A mulher diz, mas eu não posso sair porque eu dependo dele financeiramente. Se eu sair, eu morro de fome com meus filhos. Ou então ele diz, se você for embora... Porque o agressor, Franci, ele ainda é assim, ele diz...
você depende de mim. Uhum. Se você for embora, eu não te dou um centavo nem pro teu filho. Eu já ouvi muitas mulheres dizer isso. É triste, né? Mas é a realidade. É a realidade. E aí ela diz, eu não posso, eu não tenho como sair, eu não tenho um emprego, eu só tomo conta de casa. Entendeu? Aí vem a dependência emocional. Enfim, e aí o trabalho é esse. É tentar mostrar. Isso é um trabalho pessoal, é um trabalho da Carla. Que não tem a ver com a Não tem a ver com a advocacia. advocacia, é um trabalho da Carla. É um trabalho que eu pretendo desenvolver dessa forma, como eu estou falando para você. Trabalhar palestras, eu quero trabalhar ciclo de conversas com psicólogos. Sabe, é algo assim tão amplo que às vezes eu paro para pensar num sonho, eu ainda vejo assim um sonho muito distante. Não, mas não é Mas não. estou rezando muito para que isso dê certo. Conte com a gente tem um movimento também de mulher, né, que é o Café com Elas. Sim. Lá tem psicólogas, tem médicas, enfim, tem várias mulheres lá dentro que podem também, de alguma forma, contribuir, né? E eu acredito muito e também sou simpatizante daí da causa, Sim. porque isso é muito triste. E aí eu lembrei de um livro, todo podcast eu lembro de um livro, né? Aí, esse você já vai ter o link lá, já estou lá na Amazon, né? Eu vou botar o link do livro, que é do padre Fábio de Mello. O nome do livro é Quem Me Roubou de Mim? O sequestro da subjetividade. Olha, hoje eu lembrei de tudo. Do nome do autor, do nome do título. Porque às vezes eu lembro do livro e esqueço do autor. Sim. Mas esse livro, há muitos e muitos anos atrás, eu li esse livro. Eu achei, assim, incrível. Aí eu emprestei o livro para uma mulher que exatamente passava por essa situação de violência. Uma mulher que tinha, intelectualmente, ela era uma mulher formada, ela era da área da saúde, sabe? Ela tinha... Na época, ela ainda nem tinha filhos com esse homem. Ela me contava cada atrocidade que esse homem fazia. Não de bater, mas exatamente isso que você está falando, de violência doméstica, né? Violência psicológica. Psicológica, de botar ela para trabalhar para ele, sabe? Ela atendia o dia inteiro lá no consultório, depois ela ainda tinha que viajar daqui para uma outra cidade aqui próxima para fazer não sei o que para ele. Aí eu dizia, mulher, vem cá, e por que ele não pode ir? Eu conheço um caso E por que ele não pode contratar uma pessoa para ir? Não, porque não sei o que, ele disse que só confia em mim. Por fim, ela descobriu que ele estava traindo ela. Aí separou por um tempo. Aí, nesse tempo, foi que eu emprestei esse livro para ela. Eu disse, olha, lê esse livro é incrível e tal. Porque, assim, eu falava, mas eu digo, não, vou emprestar o livro, que o livro é muito bom. Aí, enfim, nunca mais eu recebi o livro de volta. Depois soube que ela voltou com ele. O que eu quero dizer é que, às vezes, através de um livro, né, de uma conversa... Exatamente. Por isso que é importante esse seu movimento, né? Você está de parabéns aí por iniciar. E, com certeza... ele vai ganhar força porque é algo muito necessário, né? Você já é uma mulher que tem um entendimento até dessa área jurídica mesmo, que também pode ajudar de alguma forma. Mas isso está em todas as classes. Assim como a gente disse, né, que todas nós temos poder, essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, ela está em todas as raças, todas as classes sociais, com certeza. Todos os lugares. Por isso a gente precisa falar muito. E tem momentos, exatamente como você disse, que a mulher nem percebe que aquilo é uma violência. Mas você sabe por quê, Francis, que ela não percebe? Sabe por quê que a mulher acha que ela não tem nenhuma força dentro dela? Porque a forma como é feita, ela se torna dependente emocional daquela pessoa. O caso que você citou, essa mulher precisava dele financeiramente? Não. Absolutamente. Só que o emocional dela estava tão entranhado com ele que ela não conseguia se libertar. A baixa estima, né? Exatamente. E isso, às vezes, eu ouço. Já ouvi situações, por exemplo, de próprias mulheres. Já ouvi muito de mulheres dizer, ela apanha porque quer, ela trabalha, ela não sai porque ela não quer, ela gosta disso, ela sabe... Gente, às vezes é algo bem mais complexo, né? É bem mais complexo. É um trabalho que realmente precisa ser feito lá de dentro da pessoa, exatamente para ela entender que aquilo que ela está vivendo é algo que pode ser superado. Por exemplo, quem eu conheço que aconteceu essa situação, ela conseguiu se sair, ela conseguiu se refazer. Ainda não está 100% curada, mas já está caminhando. Já se livrou, né? Já se livrou. Então... E muitas vezes o agressor,
ele, para a sociedade, é a melhor pessoa do mundo. Uhum. Porque a pessoa diz assim, mas esse homem não faz isso com essa mulher. É. Não pode. Infelizmente, né? Então, assim, é algo que realmente precisa ser trabalhado. Só que nesse projeto também eu tenho um trabalho muito importante, que é trabalhar com o homem. Uhum. Não adianta. Educação, né? Não adianta, Franci, a gente tentar trabalhar só a mulher. Verdade. A gente precisa mostrar, volto a dizer, ele precisa estar com a cabeça boa, aberta e querendo ver que aquilo é importante. Uhum. Pelo menos ouvir, para ficar com aquela mensagem gravada, depois pensar e dizer, eu posso mudar isso. Uhum. Realmente eu fiz isso. Eu já tratei minha esposa assim, entendeu? Então, o homem precisa entender. E nesse projeto também faz parte essa conscientização Legal. masculina. Importantíssimo, né? Então, assim, a gente já está aí, o pessoal já dando o ultimato para a gente com relação à hora, mas eu queria te fazer 2 perguntas que eu faço para todas as mulheres que vêm aqui. Primeira delas é qual é o seu superpoder, né? Então, se a gente é poderosa, se todas nós somos, Deus nos deu vários, né? Vários dons e talentos, e tem sempre algum que a gente diz, ó, isso aqui é meu superpoder. Tem. Qual é o seu? O meu superpoder, eu já assisti vários Sim. podcasts, né? Eu já sabia da pergunta, e desde o dia que você me convidou, eu fiquei pensativa. Que nós pensamos que temos vários, e temos. Temos. Mas o meu superpoder é saber me reinventar. Legal. É saber me reinventar, é saber me levantar de uma queda, é saber transformar minha vida de novo. Que bom. Porque às vezes você acha que você não tem esse poder. É. Às vezes você está numa situação tão difícil, seja ela com um relacionamento, seja ela com uma amizade, seja ela financeira, e você não vê saída. E eu já passei por muitas situações. Às vezes as pessoas olham para mim e muitas vezes nem acreditam, porque eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de sorrir, eu gosto de conversar. E às vezes as pessoas dizem assim para mim, Franci, Carla, você não tem problema. Uhum. É impressionante. Quando a pessoa diz isso, eu digo, que bom. É. Graças a Deus que eu não tenho. Eu não critico, porque ninguém sabe da vida de ninguém. Mas o meu superpoder é esse. É me reinventar. É nascer de novo. Como a águia, né? Exatamente. É surgir aí das cinzas. Pois realmente é incrível e é muito bom, né? A gente não se entregar. Exatamente. Ter essa coragem, né? Esse poder mesmo de se reinventar. E para você, o que é uma mulher poderosa? Qual a sua definição de uma mulher poderosa? Mulher poderosa. É assim... A gente ouve e pensa assim, uma coisa bem grande, né? A meu ver, uma mulher poderosa é uma mulher que ela se conhece, acima de tudo. Sim. A mulher que se conhece, Franci, ela sabe o que quer, ela sabe onde quer chegar e ela sabe o que quer fazer. Então, para mim, mulher poderosa é uma mulher que se conhece. É uma mulher que se aceita, que gosta de si como é, independente do que as outras pessoas acham ou deixam de achar. Uhum. Para mim é isso. Maravilha. Resumindo, né? Resumindo, é isso mesmo. A mulher poderosa é aquela que se conhece, né? Que acredita em si mesma, no seu potencial, né? E que segue a vida aí, fazendo o melhor por si e por quem está, né, do lado ali, pegando um pouquinho desse brilho, né? Dessa luz. Então, Carla, eu queria te agradecer muito, né, por estar aqui com a gente, conversando, contando um pouco da sua história, falando também um pouco do direito empresarial, que é algo importante também demais. Hoje, muitas mulheres empreendem, muitas mulheres têm empresas, ou estão ali ao lado dos seus maridos, né, companheiros, ajudando eles no negócio. Então, aqueles homens que já abriram a cabeça, né, que enfim, Sim. entendem que é importante. E aí essa mulher pode também estar aqui assistindo e estar, de repente, tendo essa outra visão que ainda não tinha com relação ao direito, o que ela pode, né, trazer para dentro da empresa dela para proteger a empresa, para que o negócio cresça com mais sustentabilidade. Então, foi muito importante essa conversa. Conversamos também sobre essa questão, né, da violência contra a mulher, que é algo também muito, muito interessante. Então, mais uma vez, lhe parabenizo aí pela iniciativa. Muitas pessoas hoje em dia, cada um está olhando para o seu próprio umbigo, correndo atrás da sua, né, do seu sustento, da sua vida. Seu lugar ao sol, né? Como E não as pessoas tá falam. olhando por lado, né, para quem precisa. Então, eu acredito muito nessa coisa da cooperação, nessa coisa do servir,
A gente está aqui no mundo para ganhar dinheiro, sim, para trabalhar, para realizar nossos sonhos, mas também para, eu digo sempre, aprendi com a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma mulher também maravilhosa. Se você ainda não conhece, pode ir lá no YouTube conhecer ela, que vale a pena. E ela diz muito que a gente precisa ser fator de soma na vida das pessoas. Exatamente, né? concordo. É tipo contribuir, deixar ali o nosso legado, né? Então, agradecer demais a você. Volte sempre que quiser aqui para o nosso estúdio. Se quiser vir gravar algum curso também, né? Alguma palestra aí. E os meninos estão todos aqui para lhe servir, né? Lhe ajudar aí na sua jornada. E para você que está aqui com a gente, agradeço muito. Vou falar também do estúdio, né? Os meninos estão colocando o QR Code aí. Se você está gostando aqui, ó, dessa imagem bonita, desse estúdio, e você quer fazer alguma coisa, quer vir aqui para o podcast, ou quer fazer seu próprio podcast, ou seu curso online, sua palestra, é só passar a câmera do celular aí na tela e entre em contato com os meninos que eles vão orientar, falar como é que acontece, marcar uma visita aqui no estúdio, se você quiser. E o ETP Studios, ele nasceu para abrigar o Elas Têm Poder, mas depois a gente entendeu que ele pode também ajudar muitas pessoas que estão por aí querendo um espaço como esse, né? Que não é um espaço, né? Montar um estúdio não é nada fácil, barato, não. nem fácil. Mas, enfim, a pessoa pode só alugar, vir aqui, fazer o que quiser fazer. E os meninos editam. E um espaço bem bonito, né, França? Aqui que dá para fazer um trabalho. Dá para fazer muita coisa legal aqui. Muito então, legal. agradecer a você que está com a gente aí. Pedir que, se você achou interessante esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixe aí seu comentário, deixe seu like. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante e abra para mais pessoas. E na próxima quarta-feira, a gente tem um encontro marcado aqui em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.